Salve galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou dizer para vocês como eu iniciaria na programação nos dias de hoje. Vale ressaltar que eu já tenho aproximadamente 13 para 14 anos de carreira na área da programação. E vale ressaltar que quando eu comecei era um pouco diferente, as ferramentas não eram a mesma, beleza? Muitas pessoas, profissionais de outras áreas ou profissionais acadêmicos ali da faculdade de ciência da tecnologia, tecnologia da informação, análise e desenvolvimento de sistemas, sistema de informação, enfim, inúmeras áreas acadêmicas ali focadas em tecnologia. Existem pelo menos ali uns 80 a 90% de pessoas que querem se tornar um programador, querem se tornar um desenvolvedor de sistemas, desenvolver softwares web, desenvolver aplicativos. E isso, por mais que pareça ser, não é uma tarefa muito assim fácil, por assim dizer. E nos dias de hoje, onde nós temos muitos recursos e informações, nós podemos dizer que às vezes as pessoas ficam um pouco confusas, né? São inúmeras linguagens, ótimas linguagens, inúmeras áreas na área da tecnologia. É muito comum o pessoal que quer generalizar a tecnologia, chamar um profissional ali de tecnologia como, por exemplo, um profissional de TI. Mas profissional de TI é uma coisa muito ampla, pessoal. Você chamar um profissional de TI, por exemplo, eu sou um profissional de TI. Só que se você quiser ir mais a fundo no nicho ou na área de atuação dentro de TI, onde eu atuo, eu sou um desenvolvedor de software web e mobile, ou seja, eu desenvolvo aplicações para rodar no navegador ou aplicações para rodar dentro de algum aplicativo aí, seja no Android ou no iOS, que são as plataformas que nós utilizamos no dia de hoje. E aí, pessoal, o que acontece? Para você se tornar de fato um programador, que é a área específica que eu vou conduzir aqui a nossa conversa, é muito importante você saber que não necessariamente existe ali um perfil. Então, assim, é muito comum pessoas que tenham feito, sei lá, faculdade de história, faculdade de finanças, ou qualquer outro tipo de faculdade e queira migrar para a tecnologia. E aí essas pessoas, muitas das vezes, elas têm diversos caminhos. Tem um caminho ali mais tradicional, que você fazer uma faculdade de algum dos sistemas que você tem no início, análise e desenvolvimento de sistema, sistema de informação, sistema de internet, ou algo do tipo. Ou também você pode pegar por conta própria e estudar, se planejar e estudar. E foi basicamente assim que eu, Cristo, comecei. Eu tenho a minha experiência ali com a computação ali desde aproximadamente ali meus 8, 10 anos de idade. Quando eu vi o computador pela primeira vez, eu me encantei. E tudo que eu queria fazer na minha vida era trabalhar com computador. Mas eu não tinha essa noção que eu ia me tornar um programador. Eu não tinha esse objetivo muito claro. Porém, quando eu iniciei, eu fiz cursos profissionalizantes. Fiz curso de internet, Word, Excel, PowerPoint. Eram os cursos que tinha na época. Até engraçado a gente falar que a gente fazia curso de internet, mas na época era muito comum você aprender sobre a internet em si, sobre programas específicos de planilhas, edição de texto, etc. Era, vamos dizer ali, um background de habilidades que você aprenderia para poder trabalhar em qualquer tipo de empresa ali que estaria inserida ali dentro do uso da tecnologia dentro do seu trabalho, da sua ramo de atuação. Então a gente fazia esse tipo de curso profissionalizante. Eu fiz esse curso profissionalizante e depois eu queria continuar ali a ter contato com a tecnologia, com o computador principalmente. E eu não tinha computador em casa, então a gente fazer um curso de computação era muito comum para a gente ter acesso a computador e a internet dentro da escola de computação. E aí, terminando esse meu curso profissionalizante de computação básica, eu cheguei até a fazer avançada, que nada mais é do que os mesmos softwares, só que um pouco mais aprofundado. Eu cheguei no ponto ali onde eu gostaria de continuar estudando, me profissionalizando com o computador, só que eu não tinha muita ideia do que mais aprender. Pelo menos ali no conjunto de ferramentas básicas para você entrar no mercado de trabalho. Eu era muito novo ali quando eu estava fazendo esses cursos. Eu devia ter ali entre 10 a 12 anos, mais ou menos.
13 anos, por aí, mais ou menos, tá? E aí eu entrei ali para fazer curso de design gráfico, onde eu aprendi ali CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, enfim, diversos cursos ali nessa área de construir cartão de visita, impressos, que era muito comum antigamente. Então, galera, eu comecei, depois que eu saí ali desse curso de design gráfico, eu comecei a trabalhar com isso, né? Primeiro eu trabalhei num local onde revelava fotografia. Eu trabalhava fazendo convite de casamento, convite de festa de aniversário de 15 anos, convite de festa de aniversário para criança, etc. Era basicamente ali o Photoshop e CorelDRAW. Cheguei a trabalhar também bastante ali com a área de comunicação visual. E aí depois eu fui trabalhar de uma forma ali mais autônoma, né? Que foi aonde entrou ali o software na minha vida, ali o site, na verdade, que tinha um ano ali específico que a internet começou a bombar, e aí muitas empresas, para vender mais, queria ali ter seu próprio site e procurava por profissionais para fazer isso. E não era meu objetivo ser um profissional para poder fazer site ou algo do tipo. Meu objetivo ali era fazer um site para poder vender o meu material ali impresso ali, que eu estava trabalhando como autônomo. Foi aí que eu aprendi o HTML, o CSS, o jQuery, né, que era uma lib de JavaScript. JavaScript era bem limitado naquela época. Enfim, você escrevia muito código para fazer poucas coisas ali na sua tela ali, de fato, né? JavaScript ele era apenas ali uma interação de tela ali dentro da web, né? Não era nada demais. E aí a gente utilizava esse conjunto esse stack de ferramenta, e depois eu passei a utilizar o PHP e o MySQL para poder dar dinamismo aos meus sites. E basicamente eu fiz o meu site, depois eu comecei a vender site, e foi assim basicamente o início da minha carreira. E eu posso dizer que a minha primeira linguagem de programação ali foi PHP, né? Porque vale ressaltar que HTML, CSS não era de fato uma linguagem de programação. E a gente pode até entrar aí na discussão daquela época se JavaScript de fato era ou não linguagem de programação, sendo que ele tinha um conjunto de informações muito básicas apenas para poder interagir na tela ali e fazer algum tipo de requisição web ali. Mas basicamente era esse foi meu início, como eu comecei. Não escolhi ser programador, mas acabei entrando nessa área meio que sem querer. Eu sempre quis trabalhar com computação. E como eu aprendi? Gente, basicamente eu comprava curso na internet, que eram basicamente CDs, que eram enviados na sua casa. Você espetava no teu deck de CD, você fazia a leitura daqueles vídeos e você ia estudando ali. Outra maneira muito comum era através da internet, aonde você digitava ali no Google, no Yahoo Perguntas. Antigamente existia o Yahoo Perguntas, que era basicamente o rival do Google. O Google não era tão assim utilizado, na verdade era até mais o Yahoo ali. Tinha outras ferramentas como o KD, por exemplo, que era muito comum para você buscar coisas, porém era uma época que a internet não era muito rápida como é hoje. E sim, comparado àquela época, a internet ainda é muito, mas muito rápida. Que antigamente a gente tinha ali 64 KB de navegação ali, e era muito limitado. Então era bem comum, a gente utilizava o site ali, a gente basicamente tinha cursos que a gente comprava ali, e a gente recebia esse CD em casa com tudo já gravado e tudo ali já disponível para você poder utilizar. Só que aí vamos linkar aqui por dia de hoje, galera. No dia de hoje você tem internet de banda larga de alta velocidade, não é a melhor do mundo, mas ainda assim, comparado ao meu início, é uma coisa muito acima, que minimamente você consegue fazer pesquisas na internet. E hoje a gente tem aí a inteligência artificial. E aí na época, gente, a gente não tinha essa ideia de back-end, front-end. A gente fazia meio que tudo ali funcionar e pegava o requisito de um software e fazia tudo funcionar ali com back, front, tudo integrado. Utilizava Monolito, que era basicamente uma pasta com todo back e front ali, e sem a parte de comunicação ali via microserviços. E basicamente a gente tinha interação direta ali com o banco de dados e front-end, tudo numa única camada ali. E era muito comum a gente trabalhar dessa forma. E aí, se eu fosse começar hoje, galera, basicamente o que eu ia fazer é o seguinte: eu ia conhecer um pouco de cada ali. Primeiro, eu ia escolher uma linguagem de programação e eu ia estudar ali HTTP, internet, comunicações com a internet, como a internet funciona. Eu ia entender ali um pouco sobre segurança. Eu ia ali aprender bastante algoritmo
E aí, se você me perguntar a linguagem, eu iniciaria ali com Portugal, tá? Com Portugal, para poder entender como é que funciona ali os fluxos, as condicionais, como é que funciona ali o algoritmo de fato. E aí depois eu escolheria algo como Python, JavaScript, uma linguagem bem simples e que você conseguisse configurar e rodar em qualquer lugar rapidamente. Eu utilizaria ali, aprenderia bastante os padrões da web ali, padrões de software, né, de desenvolvimento de software. Eu aprenderia uma linguagem específica, utilizaria sim a inteligência artificial, não para programar para mim, mas para poder ter um acesso mais dinâmico, como fosse um assistente ali, para poder aprender ali ao desenvolvimento de software. E eu ia aprender um pouco de tudo ali, front, back, banco de dados, tá? A parte de DevOps. Só que depois de um tempo ali, eu ia ficar pouco tempo ali aprendendo de uma forma mais genérica sobre um pouco de tudo ali, mais ou menos ali, eu ia ficar aprendendo ali uns 3 meses ali, entendendo como é que funciona essas áreas separadas e como eu conecto elas. E aí depois eu escolher uma área ali, ou um front web ou um back-end. Era basicamente o que eu ia escolher ali. E aí nesse momento inicial, eu ia aprender ali, eu ia começar a construir projetos próprios. Principalmente coisas assim do nosso dia a dia, que seja simples, sabe? De repente um fluxo financeiro que você possa fazer. Eu ia fazer de repente uma lista de receitas, uma lista de compras, coisa bem simples. E ia começar a construir ali meu software. E eu ia começar a produzir conteúdo sobre a construção do meu software. Não apenas para divulgar o meu serviço, para o mercado saber como que eu entrei na área e para o mercado entender que estou aprendendo. Eu ia ganhar ali que eu ia colher feedback, outros profissionais iam ver meus projetos, iam poder me dar feedback, me dar dicas e aí me ajudar no meu crescimento. E também quando a gente ensina ou fala sobre algo que a gente está aprendendo, a gente se compromete em continuar evoluindo e a gente também acaba ali aprendendo mais, porque quem ensina aprende 2 vezes, pelo menos foi o que eu aprendi na minha vida e sempre pratiquei isso. Inclusive eu tô aqui com o meu canal aqui e eu ensino, eu passo informação de carreira ali, de tecnologia, aí eu acabo aprendendo 2 vezes, porque antes a gente tem pesquisa, antes a gente coloca no papel, a gente pensa sobre o que a gente vai falar ali no nosso conteúdo, a gente acaba aprendendo 2 vezes e é muito legal isso. E eu ia utilizar bastante IA, pessoal, mas não para fazer para mim. Eu não ia chegar e faz para mim um aplicativo de finanças, não. Eu ia fazer pequenas perguntas, por exemplo, como eu posso iniciar ali um back-end com JavaScript? Ele ia falar, olha, começa assim, começa assado. E ia passar ali me aprofundar mais em perguntas do tipo, como eu posso fazer um API simples para uma aplicação simples? E aí eu ia interagindo ali com a IA e aí ia seguindo ali aquelas informações. E aí, por exemplo, vamos dar exemplo, JavaScript. Aí ele ia falar, utilize Node e Express. Aí eu ia perguntar, como eu posso montar meu setup de Node? Aí ele me fala ali, eu ia seguir ali aquelas dicas. Eu ia utilizar a IA bastante para poder aprender se fosse nos dias de hoje. E assim, sem muito foco em velocidade, porque hoje em dia a gente está sendo bombardeado por muito conteúdo e você tem que saber filtrar. Por exemplo, é muito comum uma pessoa que está aprendendo hoje, ela iniciar ali por uma linguagem e tal, e ficar vendo vídeos de outros profissionais que falam, não, trabalha com Python, ou com Java é melhor, ou C# é melhor, ou não sei o que. No teu início não é muito importante saber o que é melhor, o que não é melhor. O mais importante é você conseguir ter uma linguagem ali mais simples possível para você pôr em prática o seu aprendizado com desenvolvimento de software. Então isso é muito mais importante do que a linguagem melhor. E aí, ao escolher essa linguagem, que eu te indico ali, ou um Python, um JavaScript, por exemplo, é minha indicação, tá? Não que outras são ruins. Então eu acho o mais simples ali de você ter um setup ali e começar a programar, principalmente JavaScript, que você tem
JavaScript Python, né, tem uma comunidade muito grande ali de informações e são sistemas ali muito robustos, né, e antigos. Pode te ajudar muito. Principalmente focar numa linguagem, focar nessa linguagem para desenvolvimento, tá? E lá na frente, depois que você entrar no mercado de trabalho, se você quiser aprender outra linguagem, não tem problema, você pode aprender, tá? Mas é muito importante você juntar o aprendizado da linguagem com a implementação de algo do mundo real, não ficar apenas em teoria. Basicamente ali 80% aplicação prática e 20% teoria. Eu seguiria para esse caminho, tá? Existe na internet, se você buscar aí, um repositório público muito conhecido, que é a Roadmap de Desenvolvimento de Software, onde você vai ter um roadmap ali de back-end, de front-end, muito ali mastigado, que pode te ajudar. É tipo um planejamento do que você pode aprender se você for para front, se você for para back-end, e aí vai te ajudar bastante, tá? Eu aprenderia bastante ali também HTML, CSS e uma linguagem de programação. Eu aplicaria esses estudos práticos, tá? Muito ali estudos focados em, cara, construir algo do mundo real, não apenas teoria. Vamos lá, faculdade eu faria? Cara, depende. Se você é um cara que já está numa empresa, só quer fazer uma migração diária e tal, tem família ali, tem um tempo meio limitado, eu não iniciaria na faculdade, tá? Ou se eu fosse iniciar com a faculdade, escuta isso, eu sempre estudaria na faculdade e faria um aprendizado por conta própria, tá? A faculdade é ruim? Não. A faculdade ela abre portas para você de determinados assuntos genéricos, mas ela não te torna um programador. Ela sempre vai precisar de um conhecimento a mais, porque na minha visão a faculdade ela não te dá um conhecimento aprofundado, ela te dá um conhecimento amplo de um monte de partes isoladas, mas que você não consegue juntar aquilo e montar algo do mundo real. Mas ela não é ruim, inclusive ela te abre portas para um possível estágio em alguma empresa. Se eu morasse com a minha mãe, com meu pai, não tivesse filho, não tivesse família, nenhum tipo de responsabilidade financeira ali, não pagasse aluguel, etc., eu iria entrar numa faculdade presencial para mim poder ter network ali, para mim poder estar mais imerso ali nos estudos de tecnologia e também ir aprender por fora uma linguagem de programação e focar ali em um aprendizado mais prático e também utilizar bastante IA. A IA não vou nem entrar no ponto que a IA acho que já é o nosso presente, cara, é uma ferramenta de estudo, de trabalho muito poderosa e, cara, só vai potencializar o seu desenvolvimento, o seu trabalho. Tá, dito isso, quanto tempo você pode se tornar um programador? Cara, isso depende muito, tá? De pessoa para pessoa e é muito comum você se sentir, sei lá, ver um vídeo, o cara falando que aprendeu em 6 meses, 1 ano e você fala, mas eu já tenho mais de 2 anos e ainda não entrei no mercado, ainda não ganhei dinheiro com isso, ainda não tô legal. E, cara, não se preocupe muito com isso, isso é muito pessoal, isso depende muito do contexto que você está inserido, das pessoas que você conversa, de quanto tempo você se dedica, o que você está aprendendo de fato, isso depende muito. Só foque no planejamento e estude, cara, estude bastante. Quanto tempo estudar? Cara, isso depende de você, do seu tempo. Eu prefiro a consistência do que você pegar, sei lá, um sábado e estudar o dia inteiro. Prefiro que você estude 1 hora de segunda a sexta, ou meia hora, se você puder, do que você chegar num sábado e estudar o dia todo. E eu prefiro que você faça um aprendizado mais prático ali do que só teoria. Cara, aprendi ali sei lá, variáveis. Estuda sobre variáveis, tenta implementar algo simples ali com variáveis. Sei lá, eu vou criar uma variável, receber um valor numa variável, vou pegar essa variável e vou, sei lá, fazer um cálculo junto com outra variável. Tá entendendo? Coisas práticas ali simples. Aprendi função. Beleza. Vou criar ali uma função, sei lá, de somar, uma função de calcular IMC. Vou receber 2 parâmetros ali, vou retornar ali, nem que seja no terminal, vou retornar um valor ali. Tá entendendo? E aí você ir aos poucos estudando pequenas partes na teoria e implementando essas pequenas partes, e aos poucos você vai crescendo ali, você vai tendo pequenas conquistas, tá? E, cara, muito importante também você descansar, dormir bem, tá? Se alimentar bem
Isso faz parte do aprendizado, né? E segurar um pouco a ansiedade e procurar filtrar bastante aí o conhecimento. Então, é assim que eu seguiria ali na área de programação se eu tivesse ali aprendendo ali, se eu tivesse que iniciar no dia de hoje. E para mim poder divulgar o meu conteúdo, o que eu usaria? Cara, eu criaria ali uma conta no GitHub, colocaria meus projetos ali, e aí eu criaria uma conta no LinkedIn ali para poder divulgar o meu aprendizado ali dentro. E ali já ia ali, como eu falei no início, tendo pessoas me ajudando, e as empresas já estavam me olhando ali como um profissional em evolução ali, e a cada evolução eu ia postar ali, ia ser muito importante isso para minha carreira ali como toda. E ficar bem tranquilo, cara, sem ali, vai ter muitas oportunidades ali no caminho ali, vai te fazer refletir um pouco mais. Se tu vê que você consegue fazer ali uma entrevista, faça, mesmo que você não passe, mas faça, já para você ter uma experiência ali com entrevistas. Não vou entrar aqui no tema, mas entrevista até é um outro jogo ali, é um jogo que você precisa conhecer, tá? E cara, eu ia entrar em comunidades, assistir bastante vídeo na internet, já ia aproveitar, te convidar aqui para se inscrever no meu canal aqui, seguir, compartilhar, curtir, comentar, deixar essa dúvida, deixar como está sendo sua experiência de aprendizado e, cara, entrar em bastante comunidade, trocar ideia, conhecer outras pessoas da área, e isso é muito importante para sua trajetória como desenvolvedor de software. E pessoal, era isso, tá? A mensagem que eu queria deixar para vocês: não desista, e se você quer, você pode e você vai conseguir ser um desenvolvedor de software. Um grande abraço e até mais, eu fui!